E aí, primeiro ano, tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, vamos então para a videoaula da semana. Galera, na aula passada a gente falou um pouco sobre a estrutura geológica da Terra, falamos sobre dobramentos modernos, escudos cristalinos, bacias sedimentares, e no finalzinho da aula eu prometi para vocês que hoje iríamos trabalhar a escala de tempo geológico. Então vamos aprofundar nisso. E eu já começo dizendo para vocês que existem várias perspectivas de análise do tempo geológico e que isso não é um consenso entre todos os pesquisadores, na medida em que existem perspectivas variadas de forma de estruturar essa escala de tempo geológico. Por exemplo, eu coloquei aqui uma que é ilustrada para vocês perceberem que a evolução da idade das coisas pode ser feita na forma de um desenho, a espiral, como vocês estão vendo aí, e os seres, a vida evoluindo a partir dessa lógica. As eras geológicas estão em cores, o que está marrom aí é Permiano, pré-cambriano, perdão, amarelo paleozoico, mesozoico, até chegar no homem, que é a era cenozoica. Como eu disse para vocês, existem várias perspectivas de análise e tal, e aí a gente vai estudar o que é proposto no livro para ficar familiarizado para vocês quando vocês forem estudar sozinhos também. Então vamos nós, a história do planeta ao longo de seus bilhões de anos é contada por meio do tempo geológico. Pelo fato de nossa vida ser limitada aí a 100, 120 anos no máximo, a gente não tem muita noção do que é falar de milhões, bilhões de anos atrás. Por isso, para ficar bem didático, bolaram essa tabela de tempo geológico aí que é fragmentada em éons, eras, períodos e épocas. Nesse sentido, éon, que quer dizer eternidade, é a contagem mais longa de tempo dessa escala de tempo geológica. Esses éons são fragmentados, são divididos em eras. As eras são divididas em períodos. Os períodos são divididos em épocas. A gente tem como exemplo de éon aí o Fanerozoico, que é o éon mais recente. Exemplo de era a Cenozoica, que é a mais recente. Período, o Quaternário, que é o mais recente. Em relação à época, há quem diga que a época que nós estamos vivendo agora é a Antropocena, no sentido de que o homem está no topo da cadeia alimentar, mas, como já foi dito, isso não é consenso, tá? Acredita-se que a Terra tenha mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, pelo menos o que dá para averiguar é a partir do encontro da rocha mais antiga, que era um fragmento de meteoro que caiu aqui na Terra há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. Daí para frente as coisas foram evoluindo, passando pelo éon arqueano, até os últimos 2,5 bilhões de anos atrás, proterozoico, até 550 milhões de anos atrás, fanerozoico, nos últimos 2 milhões e meio de anos. Para a gente ter uma visão mais ampla do que eu estou dizendo, vamos começar a usar a tabela mais completa. Aqui eu estou nos primeiros éons, a gente sempre olha de baixo para cima para ter uma noção exata, porque a idade mais antiga fica embaixo. Então vamos lá, no éon Adeano, toda a superfície terrestre era coberta por magma. O calor aqui era infernal, daí o nome Adeano, que remete a inferno, e isso há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. Com o passar do tempo, a Terra começa a esfriar, a crosta começa a ficar mais sólida, a atmosfera começa a surgir. Esses eventos foram fragmentados em eras eoarqueana, paleoarqueana, mesoarqueana, neoarqueana. Eo anterior ao arqueano, que é antigo, paleo antigo, meso intermediário, neo novo. Nesse sentido aí a gente tem um recorte pré-histórico, né, que vai até mais ou menos 3,85 bilhões de anos atrás a 2 bilhões e meio de anos atrás. Então aqui a gente chega mais ou menos numa meia idade da Terra, considerando 4,6 bilhões de anos. E aí a gente chega numa fase um pouquinho mais recente, porém sem vida ainda.
Proterozoico é o éon, perdão, anterior aos animais, que é fragmentado em 3 eras, Paleoproterozoico, Paleo antigo, lembra? Mesoproterozoico, Meso intermediário, Neoproterozoico, um proterozoico mais recente nessa escala de tempo aqui. Períodos, aí eu coloquei o significado de cada um. Alguns remetem à formação de recursos minerais, outros remetem a regiões aonde serviram de referência para o nome. Então eu tenho Sideriano, Riaciano, Orosiriano, Stateriano, Caliniano, Ectasiano, período Esteriano, período Toniano, período Criogeniano e Ediacarano. Nesses últimos 2,5 bilhões de anos atrás, nós tivemos a formação das rochas mais antigas, os escudos cristalinos, lembra que estudamos escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos? Qual que era o outro nome de escudo cristalino? Maciço antigo, porque realmente é a estrutura geológica mais antiga que se tem conhecimento. E aí tem como exemplos o escudo brasileiro, galera, o território brasileiro, aonde se refere à parte do escudo cristalino brasileiro, do maciço antigo brasileiro, tem lugar que remete a 2,5 bilhões de anos atrás. Então, muito possivelmente, uma serra que você vê por aí presenciou a passagem de dinossauros. Muito provavelmente. E olha que eu estou aqui num período muito anterior ao surgimento de qualquer tipo de vida. Certo? Além do escudo brasileiro, tem o escudo das Guianas, os Montes Apalaches nos Estados Unidos, muito importantes para a Revolução Industrial Americana, na medida que grande parte do carvão mineral e do minério de ferro utilizado na Revolução Industrial deles foi retirado dos Montes Apalaches. E os Montes Urais, que vocês não podem esquecer, é uma divisão física da Rússia europeia com a Rússia asiática. Jazidas de minerais metálicos, lembra que eu falei do ferro nos Apalaches? É isso. Formação das serras do mar e da Mantiqueira no Brasil, além do surgimento da vida, formação da atmosfera e formação da Terra. Bom, já lá no finalzinho das contas aqui, a superfície da Terra começa a esfriar, porque a atmosfera começa a roubar calor da superfície. Surgem, então, as primeiras formas de vapor que vão resultar em precipitação. E aí nós temos, então, o começo da água e a perspectiva do início do surgimento da vida. Avançando, a gente vai chegar no éon fanerozoico, aí eu tenho vida visível. Tá? Ela é fragmentada em 3 eras, paleozoica, mesozoica, cenozoica, paleo antigo, zoico vida, vida antiga, meso intermediário, ceno recente, zoico vida. Nesse sentido, os períodos paleozoicos foram siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Aí tudo tem a ver com alguma região, com exceção do carbonífero que está associado ao surgimento do carvão mineral. Tá? 550 milhões de anos atrás até 250 milhões de anos atrás. Aqui formou-se o Pangeia. Pangeia, aquele continente que originou os continentes que nós temos hoje. Quero ressaltar que não é o primeiro de todos os continentes existentes. Existe um continente anterior a esse chamado Rodínia, por exemplo. Mas o Pangeia originou os continentes que nós conhecemos. América, Ásia, África, certo? Formação das bacias carboníferas no sul do Brasil. O Brasil é um país cujas reservas de carvão mineral são muito fracas e o nosso carvão é de péssima qualidade. Por quê? Porque ele não é muito profundo, ele é mais raso. Por conta disso, o poder calorífico dele é menor. Por quê? Porque ele é recente, 550 milhões de anos atrás aproximadamente. Formação de grandes florestas de coníferas. Coníferas são essas árvores que têm a base do tronco largo e o topo estreito, remetendo a um cone. Você pensa aí nas taigas, principalmente, que estão presentes em zonas temperadas. Início da formação da bacia sedimentar do Paraná. Galera, a bacia sedimentar do Paraná é onde tem o aquífero Guarani.
que é um dos maiores aquíferos do mundo. Depois que descobriram o Alter do Chão também no Brasil, o aquífero Guarani deixou de ser o mais volumoso em relação à quantidade de água. Avançando, a gente sai do Permiano e vai para a era Mesozoica. Aqui eu tenho uma vida intermediária, uma vida muito mais abundante do que no Paleozoico. E aí, essa era Mesozoica, ela é fragmentada em 3 partes. No período Triássico, onde surgiram os répteis gigantes. No período Jurássico, onde os dinossauros dominavam a Terra. E no período Cretáceo, onde os dinossauros foram extintos. Então a fragmentação da era Mesozoica está associada aos répteis gigantes, quando eles surgem, quando eles dominam e quando eles são extintos. Lembrando que Jurassic Park, aqui o filme, né? Parque dos Dinossauros, não, é Parque Jurássico, período em que os dinossauros dominaram. E aí, galera, o nome Jurássico, como vocês estão vendo aí, remete a Juras, que é uma região montanhosa entre a França e a Suíça, onde, por certo, os primeiros fósseis de dinossauros foram encontrados. Como eu disse, 250 milhões de anos atrás, nessa fase formou-se as bacias sedimentares e o petróleo, a extinção dos dinossauros, aí no Cretáceo, intensa atividade vulcânica, sobretudo no centro-sul do Brasil. No centro-sul do Brasil, sobretudo na região ali do Paraná, sul de Goiás, oeste de São Paulo, havia um deserto. Esse derramamento vulcânico cobriu o deserto. Essa rocha que originou-se desse derramamento vulcânico em cima desse deserto, virou solo. A água da chuva penetrou, foi lá no fundo, misturou na areia que existia nesse deserto, que agora está lá no fundo do chão, enfim, ali surgiu o aquífero Guarani. Surgimento de dinossauros, isso no Triássico, né, no primeiro período, e fragmentação do Pangeia em 2 partes, a parte norte chamada de Laurásia, a parte sul de Gondwana. Vocês viram isso quando estudamos a deriva continental. Por fim, chegamos na era Cenozoica, que é a era mais recente, vida recente. Aí nós temos 3 períodos, Paleogênio, Neogênio, Quaternário. Nesse sentido aí, eu tenho que reforçar que isso aqui é um resumo, tá? Existem outros períodos. Os períodos são divididos em épocas. Por exemplo, tem o Holoceno, o Pleistoceno. Como eu falei para vocês, tem o Antropoceno, que alguns autores definem que é o que a gente está vivendo agora. Eu estou seguindo aqui o modelo que o livro está trazendo para facilitar o estudo de vocês. Mas vamos lá. Paleogeno, Neogeno, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Formação de dobramentos modernos, são modernos porque são recentes, ainda estão em pontos de choque de placas tectônicas. Aí como exemplo, montanhas rochosas, Montanha dos Atlas, isso no norte da África, rochosa dos Estados Unidos, os Alpes, na Europa, o Himalaia, na Ásia. Atuais contornos continentais, formação de bacias sedimentares da calota polar antártica, das ilhas oceânicas brasileiras, como Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo, etc. Fragmentação do Gondwana, que é a parte do Pangeia mais ao sul, dividindo então a África, separando a África da América, por exemplo. Temos o período quaternário, que é o período recente, aquele no qual estamos vivendo. Nos últimos 2,5 milhões de anos atrás, talvez aqui o grande evento tenha sido o aparecimento do ser humano. Galera, eu estou querendo dizer que tudo que existe na natureza desenvolveu-se sozinho, sem a participação humana, e nós chegamos aqui e pegamos a festa toda pronta. E o ser humano, além de não colaborar para o surgimento de nada, tem destruído muita coisa, né? Isso nos faz pensar um pouquinho sobre o nosso papel nesse planeta. Aparecimento do ser humano, formação de bacias sedimentares recentes. Percebam que essas bacias sedimentares estão se formando há muito tempo, né?
E aí a bacia do Pantanal e a bacia sedimentar amazônica são exemplos de bacias mais recentes. A história da vida na Terra e a história da própria Terra é uma história, como eu disse, que ocorreu ao longo de bilhões de anos. É bom a gente saber desses principais eventos, pelo menos desses principais nomes. Geralmente não se cobra muito isso em vestibular e em Enem, por conta de que é difícil decorar essas coisas todas, como não tem se cobrado mais, por exemplo, a tabela periódica. Mas tem algumas situações que vocês têm que lembrar. Por exemplo, qual é a era na qual estamos vivendo? Cenozoica, vida recente. Qual é o período no qual o homem sobrevive e surge? No Quaternário, certo? Os dobramentos modernos, eles surgiram quando? Também na era Cenozoica, porque eles são modernos. Quando é que os dinossauros dominaram o mundo? No período Jurássico da era Mesozoica. E assim por diante. Beleza, galera? Então é isso. Vou parando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira nas aulas ao vivo. Um grande abraço para todo mundo.